porque começou Bendita a Hora. Veja só, seja bem-vindo, porque começou agora o melhor programa da tarde. Não existe programa melhor do que esse, eu digo com toda seriedade, com certeza, porque só vem gente do melhor calibre e estilo. Não vem qualquer um nesse programa, vocês têm que saber. Não vem, você tem que saber porque esse programa tem 2 requisitos que a gente segue à risca. Tem que ser inteligente, isso é importante, por isso vocês estão aqui. E o mais importante, tem que ser bonito, porque a gente não vem gente feia no programa, porque a gente não quer estragar a televisão das pessoas. Então, gente bonita aqui, inteligente, vai fazer com a gente. Eu apresento para vocês Dr. Josevaldo Caetano, obrigado, mais conhecido como Valdinho de Maria. Olha, obrigado, especialista em dor crônica, mas olha que interessante, e ele é missionário da comunidade católica Kenos. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Estar aqui mais uma vez, compartilhar do conhecimento. Olha, eu posso falar que você vai vir? Pode. Posso falar que Pode. você vai morar aqui? Pode. Vai vir para São Paulo, vai vir várias vezes agora, viu, Rodolfo? Várias vezes no programa, tá vendo? Aí, muito bom. Obrigado, viu? Agradeço. Elaine Batissaco, olha aí, gente, psicóloga, obrigado, viu? Obrigada. Doutora Elaine Batissaco, muito obrigado por estar aqui com a gente. Agradeço. Muito bom mesmo estar aqui com a gente, Obrigada. viu? Obrigado mesmo, Só viu? gratidão. Que bom, olha, ó. Doutora Priscila Pereira, obrigado mais uma vez aqui, viu? Obrigado, viu? Dona Priscila é dermatologista, nos ajuda demais aqui, ó. Muito obrigado, viu? Obrigado, viu? E a doutora Silmara Spinelli, que nós vamos resolver uma coisa agora. Ela só vinha com o Padre Marcos, só vinha com o Padre Marcos. Não. Toda vez que era eu, ela desmarcava. Por quê? Obrigado, viu, doutora Conseguimos Silmara? nos encontrar, Isso né? mesmo. Obrigado por estar aqui hoje, viu? Muito obrigado, prazer. muito obrigado. Doutora Silmara é farmacêutica, vai também nos ajudar bastante hoje aqui. Gente, vamos começar então o programa, então. Olha aqui, ó. A gente vai ver o pensamento do dia na tela. Vamos ver o nosso pensamento do dia. Para o bom paranoico, meia informação basta. Isso é bom psicólogo, não é verdade? Verdade. Super concordo. Não é verdade? Super gente que é meio doida, que é cismada com tudo, né? É. Cismada. Aí você já fala uma coisa, a pessoa já... Um pingo já basta. Ah, é comigo? É. Ah, não tem gente assim? Não tem gente assim? né? Tem. Você tá falando comigo? Tá olhando porque pra mim, né? Então, para o bom paranoico, meia informação basta. Isso é verdade. Concordo. Muito bem. Vamos fazer a nossa enquete hoje? Hoje a nossa enquete é o seguinte, a gente vai quer a sua participação, você participa aí votando no Instagram do programa Bendita a Hora. Então é o seguinte, no dia 11 de junho, 11 de junho é hoje, 11 de junho é hoje, né? No Brasil é o dia da Marinha Brasileira ou o dia... Não vou falar não, se a outra já olhou, a paranoica, ela já olhou também, a da Laura. É o dia da Marinha, é o dia da Marinha Brasileira ou o dia do Exército Brasileiro? É o dia do Exército Brasileiro. Então, é uma das Forças Armadas. É uma das Forças Armadas, Marinha ou Exército. Então, é claro que você vai procurar no Google, vai olhar e tal, e vai votar também. Você sabe agora? Se souber, não fala. Sabe não, né? Não sabe, né? Muito bem. Marinha ou Exército? Muito bem, vamos lá. Vamos lá. Você vai votar no @programa Bendita Hora aí, tá bom? Vamos ver aqui. Rosácea, condição de pele piora no inverno e pode ser confundida com acne. Doutora Priscila, negócio de rosácea, a rosácea, quem tem rosácea sempre é um problema, porque a rosácea não cura, né? Não tem cura. Não, né? é uma doença que tem controle, mas infelizmente não tem cura. E como que a gente vai diferenciar da acne? Isso, né? Porque a rosácea da acne, ela quase confunde às vezes, né? Porque as duas podem apresentar, porque a rosácea ela tem alguns graus. Sim. Então, assim, às vezes aquele quadro inicial é um avermelhamento, mas pode chegar um momento que surge a lesão estilo de espinha, essa lesão mais inflamada. E aí, nesse ponto, né, como que a gente vai diferenciar? Principalmente pela área de acometimento. Então, rosácea é mais comum nessa região da bochecha, nariz, região do queixo, às vezes acomete. Tá. E a faixa etária mais comum é entre 25 e 35 anos. Então, homens e mulheres. Homens e mulheres, mais comum em mulheres. Mas nessa idade, a acne, geralmente, ela se apresenta mais na região do terço inferior da face.
A rosácea, ela também é comum vir com um avermelhamento mais intenso, que é um distúrbio de inflamação da pele, mas também um distúrbio vascular. Então é comum a pessoa ter vasinho dilatado, ela fica mais avermelhada. A rosácea é uma inflamação? A rosácea é uma inflamação que acomete não só a pele, mas interfere nos vasinhos também. A pessoa tem vasinho mais dilatado na pele, que na acne não é comum. Por que a pessoa tem rosácea? Por que tem rosácea? Muitas vezes tem uma predisposição genética que ela tem para desenvolver, mas tem alguns fatores ambientais de piora. Também. Por isso que no inverno muitas vezes pode piorar. O frio extremo, né, o tempo mais seco, às vezes a alimentação no inverno, a pessoa às vezes tende a comer, né, comida mais condimentada, mais apimentada, bebida alcoólica pode ser um fator também que desencadeia. A questão da pele ser mais clarinha não tem nada a ver? Ou tem? É um pouco mais comum, né? Mas quem tem a pele mais morena também pode acontecer. Pode acontecer, sim. É interessante, porque eu já vi pessoa falar assim, não posso beber um vinho que minha rosácea aparece. Pode ser um fator que desencadeia a crise. Então, aí a pessoa sente, e às vezes não só a questão estética de avermelhamento na bochecha, mas também dor, desconforto. A rosácea dói? Não é só... sintoma. Não, tem paciente que vem com a pele e queixa muito isso, da pele muito sensível. Então, gera esse desconforto ali para o dia a dia. E a rosácea tem tratamento com o que? Tem tópico? Tratamento. Então, rotina de cuidado é muito importante para quem tem rosácea. Então, a pessoa que está em casa, que tem rosácea, tem que ter um hidratante com uma ação calmante, que vai ajudar a refazer essa barreira de proteção. Hidratante com ação calmante. Com ação calmante. Né? Tem vários ativos assim, que a gente usa para ajudar para acalmar a pele. E quanto mais protegida a pele tiver, a crise ela diminui a chance de acontecer. Então, um sabonete mais suave, de preferência Sindet, que não agride a pele. Um protetor solar. Como você falou? Sindet, que ele tem menos sabão, é um sabonete mais suave, que agride menos a pele. Então, esse tipo, geralmente, até vem esse, escrito na embalagem, mas a pessoa de rotina vai buscar um sabonete para pele sensível, que tem uma ação anti-inflamatória. E um segredo, padre, que faz muita diferença é lavar sempre com água fria. Então, mesmo no inverno, água fria tem uma ação anti-inflamatória, até para essa questão do vasinho. Cada vasoconstrição. Vasoconstrição. Então, para quem tem rosácea, é muito importante lavar com água fria. Hoje em dia tem protetor solar específico para pele sensível. Então, de preferência também escolher um protetor que tenha uma ação calmante. Para ação calmante, aquele negócio de pasta d'água, não é bom. Às vezes é mais difícil colocar na rotina. É a base do filtro solar, zinco, dióxido de titânio. Pasta d'água, é a base do... É verdade, e é bom que diminui a chance de irritar a pele, né? Então são protetores indicados. Mas hoje em dia a cosmética melhorou, né? Até farmacêutica. Pasta d'água, mas existe pasta d'água ainda? Existe, né? Existe, né? Olha que interessante. Muito interessante. Então, assim, tem como controlar. Tem laser em consultório que pode ser realizado, que aí diminui vasinho, controla mais rápido a inflamação. E inverno é a melhor época do ano para realizar. Olha então, alternativa. Inverno. E agora você faz. Tudo você faz no inverno. Faz as veias, você mexe... melhor época. Lipoaspiração, pode ver a lipoaspiração que a pessoa faz no inverno, porque chega no verão, nossa, tá magra. Não conta que fez essa lipoaspiração. E receitinha caseira. O dia que eu fizer, eu não vou contar pra ninguém. Não vou contar pra ninguém. Tá diferente, né? Não sei porquê. Vai ter sinais ali. Tem uma receitinha caseira que o pessoal gosta, um chazinho de camomila, deixar na geladeira, né? Ajuda a acalmar a pele, pode fazer uma compressa que ajuda para acalmar e controlar também. Faz o chazinho no Excelente. Chá de camomila de saquinho mesmo? De saquinho mesmo. Deixa na geladeira. Eu acho que a única função do chá de camomila, ou chá ruim, é o tal de camomila. É excelente. Mas não, ruim para tomar, é muito ruim. Nossa senhora, ele deve ser bom, mas é muito ruim de tomar. Tomar também não é bom, viu? Não. Mas bem. Tem gente que gosta de chá, você gosta de chá, né? Gosta, né? Como organizar os medicamentos e seguir corretamente as prescrições médicas. Agora nós vamos falar com a farmacêutica aqui, ó. Então, essa questão de organização de medicamento é muito importante, né? Porque a gente tem que ser fiel no horário. É importante seguir essa prescrição no horário? Então, depende, porque assim, a gente passa na dermato, tem uma série de suplementos, uma série de coisas. Aí passa na nutricionista, né? Aí passa em vários... Passa no cardiologista. Aí junta tudo. Junta aqui, tem aquele saco de... Então precisa organizar,
precisa ver aonde vai guardar essas medicações. Então, assim, o pessoal às vezes, não pode ter umidade, o pessoal às vezes coloca na cozinha, no banheiro. Eu ponho na cozinha. Não pode. Melhor no quarto, no armário fechado ou no alto, porque tem o risco de criança também, então precisa tomar cuidado com criança, com idoso. Não deixar o idoso separar sozinho, porque muitas vezes ele quer uma independência, né? Falar, eu sei separar. Deixa que eu separo. Mas assim, é uma coisa difícil. A gente, que é mais novo, às vezes vai separar, você fala assim, tomei ou não tomei? Não é? Não, e a gente, será às vezes, que eu tomei? Não, a gente às vezes tomou e fala, eu já tomei 2 desses remédios. Tomei e falei, acho que não tomei. Eu falava assim pra minha mãe, mãe, precisa separar, porque eu às vezes esqueço. Então, assim, precisa separar. Então, o idoso precisa convencer ele a se separar. Aqui, aí você falou uma coisa muito importante. Você está falando de separar. Separar, a gente usa esses dispositivos aqui. Sim, esses daqui. Esses dispositivos aqui, esse aqui também. Esse é mais completo. Esse dá para pendurar na parede, né? Dá para pendurar na parede. Olha que dá para pendurar na parede. E dá para você carregar também durante o dia. Mas agora eu vou fazer uma pergunta antes. Você falou assim, porque os remédios vêm todos como chama? Blister, né? Blister. Ou no pote. Ou no pote e tal. Sim. Aí você falou assim, não pode ter umidade e tal. Sempre foi uma dúvida minha. Eu pergunto assim, se ele vem no blister, ele tem uma razão de vir no blister. Sim. Se eu ponho nessas caixinhas, será que eu não tiro, não posso, não vai? Não, durante uma semana não. Entendi. Então assim, às vezes o que acontece com as mulheres também, coloca na bolsa, no máximo um dia. Um dia. Esse. Tá. Nem pode pegar sol, porque o sol do carro... eu deixo ali naquele e deixo no sol do carro. Chega a 80 graus, não pode. Aí você fala, nossa, oxidou, ficou diferente. O que será que aconteceu? Não pode. Tá? Então, bolsa, assim, se você for carregar junto. Carregar a bolsa, não deixar a bolsa lá. No carro, nem pensar. Mesmo nessa época, porque às vezes na hora, fez frio de manhã, mas na hora do almoço fez aquele solzão, né? É verdade. Dependendo de como você deixa, não pode. Então, assim, uma semana não tem problema você separar. E uma semana é o dia que você separa, deixa tudo bonitinho, organizadinho. Deixei alto aqui o negócio. Deixa tudo organizadinho para uma semana e aí você vai pegando todo dia, né? E às vezes, o que você tem dificuldade? A doutora prescreveu um remédio de manhã. Isso. O outro prescreveu de manhã. O melhor é juntar tudo, às 10 horas. Põe tudo às 10. Fala com o médico ou com o farmacêutico. Isso. Procura um farmacêutico. Dá para eu juntar? Porque se eu colocar horários específicos, eu consigo tomar melhor. Que é de manhã, hora do almoço, ou antes ou depois, 5 horas da tarde e à noite, antes de dormir. Esses horários, quanto mais você conseguir juntar, melhor. Né? Porque, às vezes, assim, tem o ótimo. Nós, na área médica de saúde, fala, a performance melhor do medicamento é antes. Tirando os hormônios tiroidianos, que esses tem que ser em jejum. Tomar em jejum. Você tem que ser meia hora antes do café, você tem que levantar. Então, assim, tem tudo isso. Tá? Esse não pode ser diferente. Puran, Synthroid, essas coisas assim, né? Esse não pode ser diferente. Então, deixa do ladinho para você tomar. Tá? Esse não pode. Esse é bom você deixar do lado, da mesinha do lado. Assim, você acordou, já toma. Isso. Agora, os outros, tem alguns que pode. Não vai ter 100% de eficácia, mas não vai interferir tanto. Tá? E é bom conversar com o farmacêutico para ver as interações. Porque, às vezes, o cardiologista não sabe, a dermato não sabe o que foi você está tomando, é verdade. E tem interação entre eles. Tá. Tá? E você tem que tomar. Às vezes tem um exame, eu acompanhava meu pai, e às vezes o exame saía diferente. Aí o médico falei, não, mas ele não tomou, a caixinha sobrou. Então deu resultado diferente no exame, porque aí o médico às vezes quer subir a dose da medicação. Porque então, tá faltando. Pro idoso, você que cuida do idoso, é importantíssimo você ter essa separação. Você separar. Agora resolveu essa dúvida minha. Então, eu posso usar, porque eu sempre falava assim, gente, tá no blister lá, então é para ficar no blister, é para proteger. Então uma semana não vai mudar a eficácia Não, ele é preparado, dentro do comprimido e da cápsula, tem ativos para conservar. Não tem problema. E deixa eu te falar, eu já vou lá, deixa eu te falar. Eu tenho uma mania de antibiótico, quando eu tomo antibiótico, eu tenho esse meio neura também. Eu tomo, se é 7 horas, eu acho que tem que ser 7 horas. 12 horas. Eu tenho que tomar 7 horas da noite. Antibiótico tem que tomar. Tem que ser. Antibiótico tem. Então tá vendo? E antibiótico assim, sobrou, você joga fora. Para não correr o risco de você usar.
Mas agora, os antibióticos estão vindo com aquelas Certinho, medidas. certinho. Porque antes, a indústria farmacêutica, né, era assim, ó... Não, eu sou... Fazia muito, O né? antibiótico era assim, você vai tomar 7 dias ou 14 dias. Aí vinha com 20 comprimidos. Não, mas só. Aí você jogava. É claro que a gente ia deixar, falando assim, deixa para quando um filho estiver gripado. Bem assim, não pode. E aí, de preferência, procura o lugar certo para descartar. Nas drogarias e nas farmácias hoje tem. É importante porque isso interfere, né? E posso fazer só uma pergunta? E remédio vencido, pode tomar? Não. Não? Não. Mesmo você fala assim, tem só um mês. Aí eu tomo, gente. Pior que eu tomo. Não pode. A gente fala um mês só. Um mesinho só, duvido que vocês não tomam. Toma, acaba tomando. Já. Você tá um mês. Um mês o remédio vencido, você fala, eu vou tomar. Não vou jogar fora. Então, um mês. Ali, ó. Vamos ver aqui, gente, ó. Vocês estão tomando café, né? Deixa eu ver. Eu não. Não, eu não acredito que o doutor Josevaldo não está tomando café. Só água. Você não toma café? Café. Não, que ofensa, ó. Sério? A nossa do café ficou extremamente irritada com você nesse momento, viu? A nossa do café mesmo. Depois confessa. Depois, é verdade. Vocês estão tomando. O café tá Muito bom, bom, né? muito bom. Tá uma delícia. E o meu café é melhor ainda que o de vocês, porque o meu tem açúcar e o de vocês não tem. Não tem. Aí, tá vendo? Tomei Ninguém merece, né? Dores crônicas podem estar relacionadas a problemas emocionais ou de saúde mental. Doutor... Para quem que eu vou? Agora tem um que mexe com dor crônica e um que mexe com saúde mental. Aqui, mas, doutor Zevaldo, dor crônica? É o seguinte, há 20 anos, de 2020 para trás, acreditava-se que a dor crônica partia de uma lesão tecidual, apenas. Em 2020 para cá, a Associação Internacional de Estudos sobre Dor, depois de vários estudos, perceberam que a dor crônica, ela tem um fator tecidual, sim, a lesão tecidual, mas também tem um fator emocional associado. Dor crônica? Isso, então a pessoa que tem dor crônica, ela existem, como posso falar, modulação, o cérebro modula a dor, entende a dor e envia como resposta. Então, existem vários tipos de dores. Por exemplo, a dor nociplástica, uma dor que não tem lesão tecidual aparente. Qual dor o quê? Nociplástica. O que é isso? É um tipo de dor. É um tipo de dor que não tem lesão aparente. Sei, mas você sente dor. Fibromialgico, por exemplo. Sei. Entende? Então, é uma dor e as pessoas que são acometidas por esse tipo de dor, elas passam por constrangimentos, por depressão. Atendo muito paciente de depressão com dor na coluna. Com dor que não é uma dor por causa de uma lesão. Isso, e aí faz ressonância, faz ultrassom, não acha nada, a dor existe a resposta de dor, existe a via nociceptiva de dor, existe tudo. Porém, o fator emocional que está junto com o cérebro que está desencadeando o tipo de dor. E aí é preciso entender como o corpo reage a essa informação e tratar não somente a parte anatômica, fisiológica, mas a parte psicobiológica. E engraçado, aquela coisa que a pessoa fala assim, olha, os médicos já reviraram, já viram tudo, já fizeram, não encontraram nada, mas eu estou sentindo, né? 99% dos meus pacientes têm esse relato aí. Olha aí. É impressionante, né? Porque, e fazem vários tratamentos, faz exercício físico, atletas. Eu atendi recentemente um atleta de futebol que ele dor na coluna lombar e ninguém conseguia tratar, e dor. Nós fizemos no meu atendimento a gente tem um aparelhinho que foi desenvolvido por um professor fisioterapeuta da USP, que ele faz uma leitura da coerência cardíaca. E o que acontece? Enquanto através, como se fosse um aquecimento de pulso, só que é na orelha, ele vai lendo o seu estado emocional. E aí, enquanto eu estou atendendo, eu vou avaliando como está o estado emocional. Ao final do tratamento, eu vejo se aquela dor tem um fator emocional mais considerável ou um fator anatômico. E aí eu traço meu tratamento a partir disso aí. Aí junto com a psicóloga... Aí manda a psicóloga. Manda a psicóloga e fala, ela tem que ter esse acompanhamento. Isso, aí a gente faz essa casadinha com a psicóloga, porque ela trabalha a mente, e aí eu sento com a psicóloga e
Segundo a minha avaliação, eu penso dessa forma. O corpo dela está reagindo desse jeito, por exemplo, pessoas que foram traídas tendem a ter muita dor na coluna lombar, por conta da resposta do corpo. Na verdade, ela entra em uma simpaticotonia, ou seja, um estado de alerta constante por conta da traição. E aí o cotovelo, dor de cotovelo tipo o gato. O gato, quando se sente ameaçado, o que ele faz? Ele arma-se todo. Estado de alerta, se chama nervoso autônomo. E aí o que acontece? E aí existe esse estado de tensão. E para tratar, você precisa entender disso para, tipo, desativar o simpático, ativar o parasimpático, por aí vai. Nossa, interessante. Muito bom. Muito bom. E é verdade. Porque, na verdade, quando a gente se arma para alguma coisa também, você tem até uma reação fisiológica, né? Isso. Quando a gente tem uma emoção forte, a gente sente aquele na barriga, né? O frio na barriga, ou então... Coração acelerado. Tudo isso é físico, mas causado por uma emoção, né? Simpático aí agindo lá em cima. Tem gente que tem diarreia por causa né? Por causa de... Ou seja, uma reação fisiológica de uma emoção, né? É o psicossomático que nós chamamos. Né? É o psicossomático. Então, o psicossomático vai trazer ali no corpo, né? Para tudo aquilo... Para que você dê atenção àquela dor, àquela angústia. Respondendo aquilo que a sua mente já... É verdade. Por exemplo, pessoas com crise de pânico, elas têm toda a sensação de um ataque cardíaco, né? Um ataque cardíaco. Você sente falta de ar, sente dor no peito, sente tudo isso, mas nada daquilo é fisiológico, né? Isso. Mas tá sentindo. Pessoas ansiosas que não dormem, estão sempre em estado de super alerta. Ou seja, é uma queixa verdadeira, uma queixa séria. É uma dor. Tem que ser levado em consideração. Vamos lá. A Laura está aqui, gente. A Laura está aqui. Laura é nossa produtora. Serve café também. Serve café pra gente. Antes ela tinha de uma cafeteira, agora ela faz o café. Quebrou, né? Sei que quebrou, né? Foi, sim. A Laura uma vez deixou ligada a cafeteira sem água, sem nada, não foi? Quase pôs fogo na ela agora. Fogo igualzinho fogo do teatro Record, aquelas coisas. Olha lá. Aí, ó. Muito bem. Vamos lá. Fica na frente aqui lá. Pais ausentes, famílias desestabilizadas. Então, doutora Elaine. Eu costumo dizer, primeiro, boa tarde a todos. Eu costumo dizer sempre no consultório, obrigada, meu bem, que nós temos que primeiro fazer uma reflexão. Quais que são os meus princípios e propósitos? Por quê? Porque hoje nós estamos perdendo muito, né? O princípio e o propósito. É verdade. Então, tá tudo muito solto, tudo muito permissível. Então, a primeira reflexão que quando eu sou procurada para trabalhar com a família, porque eu sou especialista familiar. Isso é importante. Eu sempre coloco para o meu paciente, tá? Então, primeiro pressuposto aí. Quais que são os seus propósitos, seus princípios? E depois disso eu posso exigir para o meu filho? Eu não vou exigir, eu vou ensinar. Eu vou ensinar no dia a dia, eu vou dar ali com amor e carinho, trazendo para ele, olha, esse é o correto. Esse é o correto. O que eu quero trazer para os meus filhos? Então, aí vem a questão de brigas. Se eu tenho muitas brigas dentro de casa, o que eu estou ensinando para os meus filhos? Né? Aí eu digo, viu? Não, eu não gosto que fale palavrão, mas aí eu falo palavrão. É verdade. Então, tudo vem daí. Eu ensino realmente ou eu só falo? Eu costumo dizer, padre, eu falo assim, para todos os meus pacientes, falar papagaio, até papagaio fala. É verdade. O difícil é colocarmos em prática, né? Com amor, com carinho, pegar realmente na mão da criança, entender o que realmente aquela criança está sentindo, entender como é que ela está na escola, acompanhar, o diálogo, sentar, conversar, é isso. A gente já estava falando, a família, hoje a gente tem várias configurações de família. Sim. E existe muita família que tem os pais, mas não tem os pais, às vezes tem os avós, né? Os avós que estão fazendo, né?
quando você fala de pais ausentes, a gente está falando assim, de uma ausência de alguém que possa ser o tutor, o modelo, aquela pessoa ali, né? Uma referência, né? Uma referência. Quem é essa referência? Às vezes é a avó, às vezes é o tio. Nem sempre são os pais, né? Mas essa referência é que eu costumo dizer, precisa realmente ser uma boa referência, né? É verdade. E olhar para si. Olhar para si no sentido, o que eu estou fazendo? Isso, é verdade. O que eu estou fazendo? Qual a minha responsabilidade com esse serzinho aqui? É verdade. Né? Que é minha responsabilidade. É verdade. Então, é por esse motivo que eu sempre coloco, vamos lá, o teu filho não pediu para nascer. É a tua responsabilidade. Aí me dizem assim, padre, eu ouço muito isso, tá? Mas eu não pedi, veio, eu falo, viu, mas foi devido ao teu comportamento. Então, agora você vai precisar, sim, fazer o melhor para que esse ser seja um ser do bem. É verdade, é verdade. Muito bom. Olha, você sabe, o pessoal está participando com a gente aqui, muita gente. O pessoal manda Anice Maria Ferreira, boa tarde, Padre. Estou assistindo pela Rede Vida. Uma boa tarde para todos. Sou da Paraíba, Picuí na Paraíba. Sabe onde fica o Picuí? Picuí eu conheço. E aqui em São Paulo tem um restaurante ali perto da Brasilândia, tem uma costela de pico do Picuí. Uma costela boa, uma costela de Picuí. Olha, ó. E aqui também a Binael do Ferreira Souza, Padre Juarez, sempre acompanhando aqui de Brasília, Ivone Godinho acompanhando, a Letícia Freitas Monteiro, manda um abraço para Antônio, para o meu amigo Padre Antônio, um abraço Padre Antônio, então, Deus abençoe Padre Antônio, olha que beleza. Maria Salomé, um beijo para você também, viu? Olha aí, vamos lá. Vamos ver. Método de skincare dos homens das cavernas? O que é isso? Viraliza, mas pelo amor... não, juro, que essa eu não sabia. E você, olha... Skincare dos homens das cavernas, o que é isso? Ai, padre, nossa. Virou uma modinha, as modinhas, né? As modinhas. Primeiro, até aproveito esse gancho da doutora falar a respeito do alerta, né, para os pais de adolescentes, porque, assim, tem aumentado muito no consultório essas complicações, às vezes por, né, dicas de internet. Então, ter o cuidado aonde vai se basear nesse skincare, como vai fazer. Então, seria isso, que os homens da caverna, primeiro, quem garante que eles tinham pele boa, né? Os homens, por que a pele dos homens da caverna era boa? E hoje em dia a gente tem poluição, radiação, então tem que ter muito cuidado. Diz que eles fazem skincare. Então a ideia é justamente essa, é não fazer nada na pele. Então a ideia desse skincare é não fazer nada, nem lavar o rosto. É não fazer nada? Não fazer nada. Então não usa um hidratante, um protetor solar, não lava o rosto. Não lava? Que nojo! Então começa isso. Sujeira? E aí elas... sujeira? Só que elas alegam isso, que é porque a pele estava acostumada com alguns produtos. E aí, por parar, elas alegam que é uma reação da pele, que depois essa casca sai e a pele fica uma pele sujeira. Ai, meu Deus, existe uma entidade na dermatologia, até que é a dermatose neglecta, que é bem isso, é por falta de cuidados, começa a dar crostas, às vezes lesões que parecem até verrugas, e sem contar o risco de inflamar, de dar infecção, de fungo, bactéria, ativa inflamações, tipo dermatite seborreica. É um órgão muito importante, não pode ser. E precisa dos cuidados específicos. É lógico que hoje em dia até tem uma tendência de uma rotina mais minimalista, de não ficar usando tanto produto, não agredir tanto a barreira de proteção da pele, mas também não é 880. Tô impressionado de ver. Um equilíbrio. Impressionado. Então, parar completamente. Olha o perigo desse negócio, a senhora falou muito bem desse negócio da internet. Gente, a gente faz um programa aqui na Rede Vida, eu sempre digo, a gente só traz especialistas, pessoas balizadas, que vêm aqui falar, nada é assim, é uma moda, nada... E o problema da internet é que qualquer Zé Mané que vai para a internet apresenta uma coisa como se fosse o certo, preconiza como se fosse um exemplo, e inventa aí, às vezes, fundamento. Isso é fundamentado e tal coisa. Mentira. Por exemplo, volto a dizer, uma televisão é regulamentada. Então a gente não pode falar qualquer coisa na televisão. A gente não pode
Se a gente fala qualquer coisa aqui na televisão que não é algo que é fundamentado, baseado em ciência, a gente é penalizado. Sim. Então, é importante, eu estou dizendo isso porque como é importante vocês virem aqui na televisão para falar. Sim. Como é importante virem vocês aqui e dizer, gente, falar, isso é um perigo, isso é um perigo. Agora, o skincare que deixa, ou seja, do jeito... Se a pessoa não lava a cara, não toma banho também. Gente, não adianta. Não toma banho. Porque ela vai falar, eu vou cuidar da pele também, eu não vou tomar banho. Nossa Senhora, como que uma moça dessa vai querer arrumar um namorado? Gente, fala a verdade. Realmente, a secreção da pele gera um odor, né? Então, claro. Então, realmente não é adequado. Não. E tem riscos, né, de infecção, traz um problema maior. Doutor, mas esse negócio, eu sei que o básico da pele é você ter uma higiene boa. Um sabonete específico para sua pele. O sabonete tem que ser o sabonete do rosto tem que ser diferente do sabonete do corpo? De preferência, sim. Às vezes tem algumas necessidades específicas. O sabonete, aí tem o sabonete do rosto, você usa ele para fazer? De preferência sim, o do corpo muitas vezes ele é mais hidratante, mais cremoso, aí do rosto vai do tipo de pele. Tem gente que tem a pele sensível, seca, tem gente que tem a pele oleosa, aí de preferência comprar de acordo com o seu tipo de pele. Né? E depois, ou seja, o básico de um tratamento, nem precisa... Skincare, você usa também um termo. É um filtro solar? Um filtro solar, um hidratante, um sabonete específico e dependendo da queixa, às vezes vai um anti-idade, um clareador, né, para adolescentes, às vezes a questão da acne, dos cravinhos e tal. Mas de preferência é isso. Começou a ver que a adolescente está acompanhando, então, igual na TV, tem profissionais que são capacitados para orientar. Na internet, buscar também sites que têm especialistas, né, ter cuidado onde ela vai tirar essa fonte e buscar dermatologista. Que a sua filha está querendo ter um skincare, a pele de adolescente é mais sensível, então o ideal é ter uma orientação de um profissional para ajudar nesse controle, que hoje em dia as adolescentes estão muito vaidosas. Mas antigamente a grande queixa do adolescente era a tal da acne mesmo. Não se falava tanto, fazia isso, fazia aquilo, mas era a acne, né? Sim. Hoje às vezes se vê esse exagero, né? De às vezes querer tratar ruga e tal. 10, 11 anos. 10, 11 anos, agora já me pediram uma skincare pra... 10 anos? 10 anos. Gente, tá pulando colágeno. Então, assim, um que não faz nada e outro que quer fazer demais. A gente tá com... tá vendo? Não, tem jovem nem chegou com 18 anos, já quer fazer o tal do Botox. E aí vem com a história que é Botox de prevenção. Preenchimento. Pelo amor de Deus, gente. Não, é os exageros, né? Exageros mesmo, tá doido. Vamos ver aqui, vamos ver. Cansaço excessivo, quais são as possíveis causas? Vamos ver. Várias causas. Cansaço excessivo seria aquela fadiga mesmo que a pessoa sente, não é? Então, porque as pessoas começam a achar normal um cansaço exagerado. Nossa, eu estou trabalhando demais. Primeiro, começar a descansar. E descansar, eu não estou com o celular aqui na mão, é longe do celular. Isso mesmo. Tá? É longe porque aquilo cansa a nossa mente. Ele falou quantas doenças, né? Vocês podem, que são, né, a parte psicológica, a parte emocional. E quando a gente está olhando, a gente também está... Então, é descansar. As pessoas, a coisa antiga, né? Que era descanso. Descanso é remédio. Ninguém vai morrer. Deixa o celular. Hoje eu vim para a Rede Vida, esqueci o celular hoje na hora. Esqueci. Nem liguei. Aí depois eu liguei porque o meu documento, a carteira de motorista, eu falei, se o guarda me pegar, eu tô perdido. Mas o pessoal não fica sem, né? Então, avaliar se você consegue descansar, se você está com muito sono, passar por uma avaliação médica anual, precisa passar para ver se não está com deficiência de vitamina, de B12, então, doença da tireoide pode dar cansaço. Aquela restrição, vitamina B12 é uma das coisas que faz a pessoa ficar cansada. E o pessoal começa a não comer muita carne, a ingesta não é só comer também. As nossas enzimas digestivas não estão boas, a nossa absorção não está boa. Não está boa. E aí você come, mas não absorve todos os nutrientes. Aí vem aquelas ideias malucas de vegetariano, não sei o quê, né? É isso que ele quer falar, eu falo. Né, Rodrigo? Né, Rodrigo? Mas geralmente quando é vegetariano alguma coisa, ele acompanha para avaliação. Rodrigo cuida do áudio. E ele é vegetariano. Olha lá. Ele deve passar por avaliação para ver se falta B12, né? Então vendo, Rodrigo? tem que avaliar. Então você precisa ver se tem alguma deficiência de ferro.
Não tem deficiência? Tá vendo? Ele tá falando no Rodolfo lá. Tem deficiência de B12, sim. Então, mas aí você tem que passar no médico, suplementar direitinho, às vezes de forma injetável, porque a absorção da B12 é muito ruim via oral. Via oral, né? Então tem que ser mesmo injetável. Eu tomo todo dia um comprimidinho de... Não, aí pode. Aí você... Metilcobalamina. Metilcobalamina, é isso, metilcobalamina. Metilcobalamina, é isso mesmo, é isso mesmo. Então a B12, se você tiver com ela normal, você pode suplementar em comprimido ou em cápsula, a absorção é bucal. É isso, é debaixo da língua que põe. Isso, sublingual, isso mesmo, que a absorção é maior. E tem outras coisas que faz a gente ficar com cansaço, muito cansado? Deficiência de ferro. Ferro, anemia, né? Anemia, né? E ferro é muito difícil de repor, porque quando você toma via oral, ele pode alterar o intestino. Então, assim, também não é fácil. Também tem que ser... Mas você tem que passar numa avaliação e fazer todos os exames direitinho. Não pode deixar passar assim, porque eu cansaço, eu tô cansado e tudo bem. Eu tô cansado porque eu tô estressado, né? Não é só isso, não, né? Às vezes pode ser uma depressão, né? Alguma coisa emocional, tem que avaliar. Não tem problema passar no psiquiatra, porque as pessoas têm uma dificuldade. Não tem problema nenhum passar no psiquiatra e fazer uma avaliação. Então, tudo isso é importante avaliar. Não pode ir tocando a vida, né? Porque quando você descobre lá na frente, você pode estar com uma doença, né? Olha que coisa. Porque, na verdade, se a gente tem essas descompensação nessas coisas da vitamina e coisas, realmente uma das primeiras coisas que a gente começa a sentir é essa fadiga, né? Essa fadiga. Você não tem vontade de levantar da cama, a B12 pode dar isso. Pode dar isso? Pode, só a deficiência de B12 a pessoa quando repõe já sente outra pessoa. Sente outra pessoa. Nossa, ferro também. O ferro. Gente, antigamente, sabe que eu cozinho em panela, depois eu tenho uma panela de ferro que eu usei. Antigamente as pessoas cozinhavam em panela de ferro. Eu imagino, eu acho que... Estavam certíssimos. Enquanto você vai cozinhando, o ferro vai soltando ali, ó. Sim. E eu cozinho, é uma maravilha a panela de ferro. Além de ser mais fácil de lavar do que as outras panelas, que coisa mais... Muito mais fácil. Problema de tireoide também, quando você repõe, a pessoa sente uma diferença muito grande. A tireoide pode dar, tipo, uma depressão, se não é bem avaliada, você tem sintomas muito parecidos. Então, esse cansaço precisa avaliar, principalmente a mulher, que a mulher hoje faz 10 mil coisas, né? É verdade. Você falou de tomar conta, mas é mais uma sobrecarga. Toma conta do filho, toma conta de não sei o quê, dá conta de tudo. Mas tem que fazer a sua avaliação anual. Então, você escolhe um mês no ano e faça a sua avaliação. E nunca deixa passar o cansaço, né? A Fabiana falou assim, minhas netas de 12 e 14 anos fazem todos os dias skincare. Mas tudo bem, o skincare moderado, normal, é bom fazer. Não tem problema. Desde que sejam produtos adequados para as adolescentes. Não, isso é bom, né? É bom, né, ter essa rotina de cuidado. Porque a gente tá falando da doida lá que não faz nenhum skincare. Pelo amor de Deus, da doida que não toma nem banho. Nossa Senhora, tá doida. Hoje, pra gente terminar o programa, quem vai escolher a música é o Josevaldo. Escolhe uma música pra gente terminar o programa hoje. Música linda, que você gosta, aquela coisa pra gente terminar o programa. Pode falar. Eu gosto de O Convívio dos Eleitos. Como chama? Convívio dos Eleitos? Convívio dos Eleitos. Convívio dos Eleitos? Juninho Cassimiro. Quem que é? Juninho Cassimiro. Juninho Cassimiro, Convívio dos Eleitos. Rodrigo, acha aí. E acha vitamina B12 também. Vamos lá. Muito bem. Fisioterapia osteopática, tratamento rápido e eficaz direcionados à origem das dores. Muito bem. Muito bem. Eu estava falando pro doutor Josevaldo daqui uns dias, que quando ele estiver aqui, eu já vou passar nele lá. Vai lá, eu vou esperar. Então, fisioterapia osteopática, né? Osteopatia você é osteopata, né? A osteopatia é uma filosofia que nasce nos Estados Unidos por um médico que perdeu os 2 filhos e desencantou com a medicina no momento. E aí ele foi conviver com os pais, que eram pastores metodistas e trabalhavam com índios. E aí ele começou a tratar dos índios lá com a medicina que ele tinha. E ele começou a perceber que os índios tinham esse processo de autocura muito rápido e sem tanto uso de medicamento. E ele já era médico, né? Então ele começou a entender como é que o corpo passava por esse processo de autocura. E ele começa a criar uma filosofia de tratamento, de que a gente, pegando a raiz da doença, a gente melhora as dores. Então a osteopatia ela nasce junto com a quiropraxia. Quiropraxia. Só que Palmer, eu sou quiropraxista também. Você também é quiropraxista? Sou. Só que Palmer foi aluno de Steele.
Enquanto a quiropraxia trabalha com manipulações articulares apenas, a osteopatia ela vai um pouco mais. Ela trabalha crânio, ela trabalha víscera. Então, ela é um pouco mais completa que aquilo, na minha visão, com relação a quiro. E ela tem uma ação real na causa da dor. Né? Por exemplo, eu tenho mulheres... Uma grande parte, a literatura fala de muita dor medial no joelho. A mulher passa muito por essa dor na fase do joelho, no meio do joelho. É muito comum. E aí tem uma correlação da dor do joelho com o útero. Olha aí. Por conta das artérias ilíacas internas que estão abaixo do útero. Então, às vezes, uma mulher chega pra gente com dor no joelho e, na verdade, a gente precisa fazer uma manipulação de útero para melhorar a dor no joelho, por exemplo. Que, na verdade, não tem nada químico, é motilidade, é mecânica visceral. Sei. Então, a osteopatia, ela consegue ir um pouco mais além do que a fisioterapia convencional. Então, a osteopatia, ela é dividida em fases, né? A formação osteopática, tem a certificação em osteopatia e a diplomação. Graças a Deus eu fiz a diplomação recentemente pela Escola Belga-Espanhola de Osteopatia. E aí a gente chegou na última titulação e a gente consegue tratar o corpo de uma forma geral, né? E aí sim, entendendo como ele responde às determinadas situações. Interessante que a osteopatia nos Estados Unidos tem o osteopata, tem quiroprata, né? Tem até nos Estados Unidos tem várias, que de repente não tem até técnica de fisioterapia lá nos Estados Unidos tem técnica de fisioterapia que aqui antigamente tinha, não tem mais. Não tem mais. E aqui no Brasil tem muitas coisas que, que eles têm lá e não tem aqui, né? Exatamente. Até o optometrista, lá nos Estados Unidos você pode ir numa loja, uma coisa assim, tem um optometrista, vai e faz médio grau, você tem... Lá, né? Aqui só o oftalmologista pode fazer. Aí aqui a osteopatia, ao menos eu trabalho junto com psicólogos, com médicos, por exemplo, lá em Maceió, tem alguns médicos neurologistas que, por exemplo, o paciente está prestes a fazer uma cirurgia de hernia de disco extrusa, que é já um alto grau de dor na coluna, né? Uma hernia muito, muito grande. E aí eles mandam logo para o osteopata, para tentar fazer o tratamento conservador. Caso não consiga, vai para a cirurgia. Graças a Deus a gente tem uma resposta muito grande. A literatura fala que quanto mais seja o grau de hérnia extrusa, por exemplo, a hérnia de disco, mais rápido ela volta, se fizer o tratamento correto. Olha! Entende? Então a ideia é não levar para o centro cirúrgico, é o último caso, né? A gente sabe disso. Olha, então é muito eficaz. E a osteopatia, ela é manipulada com manual. Com a mão? Tudo com a mão? Tudo com a mão, entendendo como o corpo responde àquela situação. Por isso, e é por sessões, então? Por sessões. Por isso que eu aprofundei um pouco na questão emocional. Porque eu quis entender como o corpo respondia àquela situação, mas como a mente respondia também. E, por exemplo, são várias sessões ou depende? Depende da avaliação, mas, por exemplo, enquanto fisioterapia comum você faz 10 sessões, a depender da situação da doença, no osteopata você faz 5. Olha que interessante. Entende? Porque qual é a ideia da osteopatia? Encontre a causa e deixe o corpo curar-se. Entendi. Essa é uma frase do estilo, entende? E a manipulação, ela é mais delicada do que... É mais delicada, sim. A quiropraxia, porque a quiropraxia dá uns medos, dá uns barulhos. Isso. Apesar de que na osteopatia nós também fazemos as manipulações articulares, porém, a gente usa bem pouco, porque a gente entende que... eu não tenho só manipulação vertebral, eu tenho a manipulação craniana, que é muito, muito sutil, os movimentos do crânio, os movimentos das vísceras são muito mais sutis, então eu costumo dizer que a osteopatia é muito sensitiva, entende? Sei. Muito sensitiva, então a gente põe a mão lá no local, no abdômen, aí a face que nos direciona, porque o corpo abraça a lesão. Excelente o resultado do osteopata. Tem uma história assim, eu tinha uma bola no meio do pé, tipo um ovo, assim. Passei no vascular, aí ele ia fazer ultrassom, uma ressonância. Falou, pode ser que seja cirúrgico. Ai, Jesus. Tratei com o osteopata, sumiu tudo. Olha. Era da minha cicatriz de... Cesárea. Que ela soltou e estava refletindo no pé. Isso, sério. A cicatriz da cesárea? Ela fez a soltura. E foi por conta da tensão facial. Quando corta, são 7 camadas, não é isso? Corta, e quando cola de novo, faz a cicatriz. É como se fosse a camisa. A gente puxa assim, ó. A cicatriz faz isso. Tá. Aí solta
E aí reverbera lá embaixo porque o nosso corpo é interligado de tudo. Jesus, agora fiquei doido mesmo. Eu nunca imaginei que... Eu também não. Voltei no médico, ele falou assim, o que você fez? Não acredito. Nossa. Imagina. Não, eu acho que assim, a medicina tem que ser uma bolota que você tinha no pé? No meio do pé. E doía? Doía, nossa. Tem que ser muito profissional. Eu trabalhei no hospital, rapidinho, eu trabalhei no hospital na época de Covid. E aí estava um paciente em crise, próximo a ia precisar entubar. E a ventilação mecânica estava na UTI embaixo, não ia ter tempo, o paciente ia entrar em óbito, se não agisse logo. Então, o tempo que ia buscar lá o ventilador mecânico, o paciente estava gaspeando já tal e tudo. E aí eu fui lá e fiz uma manobra de diafragma no paciente. Foi o tempo de chegar lá e voltar e conseguir entubar. Foi fantástico. A manobra do diafragma que fez ele respirar. Aí a médica que estava do meu lado não conhecia a manobra e perguntou: o que é isso? Eu disse: isso é osteopatia, doutora. Não, é sensacional. Fisioterapeuta, osteopata. Eu acho que a medicina, assim, quanto mais profissionais juntos, dá as mãos, melhor o resultado. Lá eu trabalho com muitos médicos, a gente trabalha junto e tal. É interessante. Gente, uma pessoa escreveu, Maria do Carmo, escreveu uma filosofia de vida, olha aqui. Uma das partes boas de ser solteira é o banho. Nós que escolhemos quando é dia de tomar banho. Ai, gente, que nojo. Ai, gente, que nojo. Escolhemos o dia de tomar... pelo amor de Deus, velho. Jesus, toma uns 3 banhos. Agora, nossa senhora. Não pode tomar muito banho também, não, não né? Pode. Não pode, não, né? Pode agredir a pele, né? Muitos banhos ao dia. Mas o ideal é um banho por dia. Se a pele é muito sensível, às vezes ter um pouquinho de cuidado com excesso de sabonete. Um banho por dia. Mas, então, se for um banho por dia, tem que tomar então de noite, né, gente? Porque dormir sujo deve ser muito ruim. Não sei, é melhor, tomar de noite, né? Em época de calor, as dermato que recomendo, você pode jogar água no corpo, mas você não passa o sabão. Tem mais cuidado. Não pode passar no sovaco. Essas áreas de odor. Aí pode 2 banhos. Aí até pode. Mas de preferência é isso. Pra quem tem a pele mais sensível. Mas essa história de falar assim, eu não vou tomar banho pra acho que aí a pessoa curtiu vai seguir o skincare dos homens da caverna. Não, porque tem o pessoal de americano, europeu, não toma banho todo dia. E tem essa história de falar que você não tá, não precisa, mas pelo amor de Deus. Eu vejo, toda vez que eu estou vendo filme americano, eu vejo o pessoal chegar, no filme assim, chega e deita na cama, tira sua roupa e deita na cama. Nossa Senhora! Você sabe que se eu, por exemplo, se eu tomar banho, eu tomei banho, estou em casa, aí, por exemplo, se eu tiver aqui, olha que loucura, eu tomei banho, tá? Aí, por exemplo, chega encomenda, às vezes, de coisas de... Se eu descer na portaria, depois que eu tomei banho, e voltar, eu tenho que tomar outro banho. Você acredita? Olha só. Ai. Não. Eu já vou... Já vai medicar. Eu já vou querer fazer uma anamnese aqui. Vamos ver. Por que o autoconhecimento é importante para a sua vida? Perfeito. Né? Primeiro eu vou pegar um adendo aqui, só para pedir e fazer realmente um apelo para os pais. Isso. Só para... Você é terapeuta de família, né? Familiar, né? Então é interessante isso. Então, e logo em seguida eu já falo sobre o autoconhecimento. Esse apelo para os pais é: acompanhe seus filhos. Não deixe ver tudo que está passando na internet. Acompanhe. Tente entender o porquê que os teus filhos estão assistindo coisas que não é da idade, né? Então, assim, o porquê e o acompanhar, né? Porque se eu só proíbo, padre, ele vai ver escondido. Vai ver. Ele fica melhor quando você proibir, porque até deve ser... Não é, você padre. Proibiu, deve ser bom, né? Não é? Proibiu, Então, o porquê, né? Eu sempre gosto da reflexão, por quê? Tá, então se você quer, me fale o porquê, né? E sim, juntos, ali, os pais, eu falo os pais porque são os pais, né? Não é só a mãe ou o pai, a não ser quando nós falamos, no caso, que isso. Outra referência ali, né? Isso. Mas os pais precisam acompanhar, então é um apelo aqui, né? Por favor, acompanhem os filhos na escola, vejam com quem os filhos estão saindo, veja
com quem que os filhos estão se envolvendo, né? Conhecer os amigos dos filhos é bom? Conhecer os amigos, por favor. Tem que conhecer. Tem que conhecer os amigos, padre, e eu digo mais, a família, os pais desses amigos. Vai que não precisa se enturmar com os amigos, porque às vezes os filhos têm vergonha também dos pais, que quer se dar uma de, né, quer se enturmar, né? Às vezes é chato também nos pais. Mas é importante, padre, por quê? Porque você conhece o núcleo familiar. É verdade. Conhecendo esse núcleo familiar, você vai entender se é o mesmo propósito de vida. Porque o que nós mais estamos vendo hoje são crueldades por inveja, né? E aí seria outro tema, né? Tema, verdade. Então, mas só é um apelo aqui de uma psicóloga que atende muita família. Acompanhar os filhos. Acompanhar e... Ver com quem eles andam, ver a família. Você falou uma dica muito importante. Conhecer a família dos amigos dos seus filhos é importante mesmo, né? Isso, é importante, pai. Porque às vezes você sabe, de repente, né, você vê com a orientação dessa família, né? E às vezes, pelo um pouquinho que a gente conhece, a gente já conhece tudo, né? Isso. Pelo dedo se conhece o gigante, né? Então a gente sabe, né? Pelo dedo se conhece o gigante. Muito interessante, muito interessante. Acabou? Agora que tá ficando bom o programa. Nossa. Cara, olha que coisa. Olha que coisa. Precisamos voltar? Tem que voltar. Nossa enquete, atenção. Não tem mais aqui a televisão. Nossa enquete é o seguinte... 60,9% falam que nós comemoramos a Marinha Brasileira, 39,1% Exército Brasileiro. Então, na verdade, 60% acertaram. Marinha Brasileira, Marinha Brasileira. Marinha Brasileira, porque o dia do Exército é em agosto, não é agosto? Acho que é Exército é agosto. Comemoramos dia 11 de junho, dia da Marinha Brasileira. Então é da Marinha Brasileira mesmo, não é o dia do Exército Brasileiro. Viu? A data é uma alusão à Batalha Naval do Riachuelo. Essa batalha, Riachuelo, que aconteceu em 11 de junho de 1865, marco histórico na história militar brasileira, que consolidou a superioridade naval do país durante a Guerra da Tríplice Aliança e celebra o reconhecimento e a bravura dos marinheiros e a relevância naval para a soberania do Brasil. A Batalha do Riachuelo não é da Guerra do Paraguai, essa Guerra do Paraguai, eu não gosto muito dessa Guerra do Paraguai não, porque eu acho que meio sacanagem essa guerra que fizeram com o Paraguai, tadinho. O Paraguai hoje sofre até hoje. O que o Brasil fez? Tem que falar a verdade, não é falar a verdade, né? Essa música, olha ela. Essa música? É do irmão meu da comunidade. Oi? É do irmão meu da comunidade. Por isso! Doutor José Valdo, muito obrigado mesmo. Valdinho de Maria, você vai poder seguir ele no Instagram, @Dr. Josevaldo Caetano, ou então @valdinhodemaria.kenosis, isso mesmo, né? E no canal dele, no canal do YouTube, @Valdinho de Maria, viu? Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo, viu? Obrigado mesmo, viu? Vamos lá cuidar da coluna. Isso, é verdade, é isso mesmo. Doutora Priscila, obrigado, senhora, viu? Muito obrigado. Quantas informações importantes, muito importante mesmo. Obrigado mesmo. E vocês vão seguir a doutora Priscila, hein, no Instagram, para ter informação correta das coisas. @doutora DRA Priscila, com 2 L's, _ dermatologista. Agradeço muito, padre. Me coloco à disposição para quem quiser esclarecer alguma dúvida por lá. É só chamar lá no direct. Pode chamar? Pode, com certeza. Olha, a doutora atende mesmo. Doutora Silmara, muito obrigado. Agora já estamos de paz, porque ela agora já estamos de bem. Só vinha, está proibida de ir no Marcos agora. Tá bom. Ó, eu acho importante essas informações corretas de pessoas que realmente podem ensinar. Então, ó, siga lá no Instagram, @Silmara Spinelli. Ou então no @Empório Magistral. @Empório Magistral. Tá bom? E doutora Elaine Batissaco, olha, ó, nossa psicóloga. No Instagram, você... Obrigado, viu, doutora? Eu que agradeço. No Instagram, @psicóloga _ Elaine Batissaco. Batissaco com 2 Cs, é isso mesmo, né? Isso, 2 S. 2 S e 2 Cs, Batissaco.
Terminou o programa, que pena, aumenta o som que acabou. Força! Os braços lá em cima, vamos lá, concentrei-me. Concentrei.